Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Hoje é dia de TBT, então a gente vai lembrar aí da música do nosso evento. Muito boa essa música marcou. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou recebendo a galera que tá chegando aqui ao vivo comigo. E você que vai assistir essa live gravada, fica à vontade para adiantar um pouquinho e ir direto pro conteúdo. Que agora eu vou receber essa galera linda que tá chegando por aqui. Olha lá, Genoveva, Marília. Boa noite, Marília. Tudo bem? Galera chegando por aqui. Aproveita e compartilha essa live, gente. Clica aí no aviãozinho. Manda essa live para um colega de faculdade que estuda com você. Manda essa live para um colega de trabalho. Manda essa live para alguém que mereça receber esse conteúdo junto com você. Ellen chegando por aqui, a Dani Farmacêutica, a Maria Monteiro. Boa noite. Deixa eu tentar acenar para vocês. Vamos ver se a prof consegue, né? Vai chegando, minha gente. Vai puxando a cadeira, porque o assunto de hoje vai ser um assunto bem bacana, um assunto bem interessante, um assunto bem inusitado e não um assunto difícil de conversar, porque a gente vai falar de erros, tá? Mas a gente precisa falar dos erros, principalmente porque os erros nos ensinam muito e a gente precisa aprender com esses erros. Então puxa a tua cadeira, pega o caderno de anotação, que vai ter muito conhecimento compartilhado por aqui. Eu quero trocar muita figurinha com vocês, tá? Sejam muito bem-vindos. Tava com saudade, Marília? A gente teve aí algumas semanas intensas. A semana passada eu tive aula inaugural com os alunos do método Injetáveis Descomplicados, mas estamos por aqui, né? Algumas lives a gente não teve, mas sempre tem muito conteúdo por aqui. Todos os dias tem conteúdo inédito para vocês. Tem caixinha de perguntas, vocês podem estar interagindo comigo aí pela caixinha de perguntas, né? Ezequiel chegando por aqui também. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos. Vamos lá, então. Vamos começar a nossa live, tá? Eu quero honrar o tempo de vocês que chegaram aqui comigo às 19h30. Então, vamos lá. O assunto da live de hoje é um assunto... Muitas pessoas consideram difícil, porque é difícil falar de erro, é difícil admitir que se errou, tá? Mas nós precisamos falar dos erros e refletir sobre os erros, porque nós podemos aprender muito com eles. Eu tenho isso para mim e eu quero deixar essa mensagem para você também. Não somos perfeitos, todos nós erramos. Eu, prof. Patrícia, já errei, assim como você pode ter errado. E é por isso que hoje eu estou aqui e eu compartilho o meu conhecimento, eu compartilho tudo aquilo que eu já vivi, porque eu não quero que outras pessoas cometam os mesmos erros e também porque eu verifico muitos erros que eu não quero que se repita, tá? Então a gente vai falar de erro e eu quero que a gente trate desse assunto com muita naturalidade, porque nós precisamos usar isso a nosso favor para a gente crescer. Quando a gente faz alguma coisa errada, é muito importante, primeiro, a gente reconhecer o erro, enxergar o que fez de errado e aí tomar medidas para que aquele erro não se repita mais, porque a maioria das pessoas quando erram, elas erram porque elas não sabiam, porque elas não conheciam, né? E quando você descobre que errou e você verifica o que é certo, o que é correto, errar de novo, aí já é difícil de entender, né, minha gente? Porque muitas vezes chega a ser burrice. Se você sabe que está errado, então por que você vai lá fazer errado de novo? E a gente tem que estar preparado e ser adulto o suficiente para arcar com as consequências dos nossos erros. Por isso que é importante estudar, por isso que é importante ter um bom método para não errar. Porque você não merece, teu paciente não merece, o mercado de trabalho não merece. O mercado de trabalho exige profissionais capacitados, habilitados, preparados, seguros, maduros, que sejam assertivos, que saibam tomar decisões.
E é por isso que eu tô aqui e este é o meu papel, para ajudar você, para conduzir você neste processo. Porque eu quero que vocês acertem, porque eu quero que vocês sejam assertivos, porque eu quero que vocês dominem a aplicação de injetáveis e eu quero que vocês aprendam a fazer isso com segurança e confiança, tá? Então, primeiro, eu quero deixar isso bem claro. Não vem ao caso aqui porque a pessoa errou. Eu vou trazer para vocês um caso clínico real que aconteceu nessa última semana. Foi compartilhado comigo aqui no Instagram com um seguidor secreto, vamos chamá-lo assim, chamá-la, não vem ao caso quem é a pessoa, um seguidor secreto que me pediu ajuda e eu fiquei, claro, lisonjeada pela confiança da pessoa em compartilhar comigo o que aconteceu. E eu disse para esse seguidor secreto, eu vou usar isso que aconteceu contigo para fazer uma live, porque este é o meu papel. Eu sou professora, eu sou educadora e eu preciso fazer isso, tudo bem? A pessoa concordou e inclusive a sua identidade será preservada. Não vem ao caso quem fez, por que fez. O que vem ao caso aqui é nós discutirmos o que aconteceu, porque eu quero que você que está aí do outro lado assistindo essa live, ou quem vai assistir essa live gravada, que você faça um exame de consciência, que você avalie se esse tipo de erro já aconteceu com você. E foram coisas assim tão inusitadas e foi, sabe quando você começa a desenrolar um novelo de lã e uma coisa foi levando a outra e foi uma sucessão de erros. Então, por isso que eu sempre coloco para vocês aqui na minha produção de conteúdo. Vocês precisam ter um bom método, tá? Para fazer o certo, para fazer o correto. E aí, quando você tem um bom método de estudo, você estuda, pratica e capricha. Aquele princípio que a Prof. Patrícia sempre traz aqui para vocês. Estudar, praticar, caprichar. Estudar, praticar, caprichar. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu pratico, quanto mais eu capricho, melhor eu fico naquilo que eu faço. Melhor eu vou ficar na aplicação de injetáveis e o medo vai embora, a insegurança vai embora e esses sentimentos ruins vão sendo substituídos pelo sentimento de segurança, de empoderamento, de saber fazer, de fazer com segurança e de entregar o melhor para o paciente. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Faz sentido para vocês isso que eu tô dizendo? Isso que eu tô dizendo, porque eu converso com muita gente aqui nesse Instagram, gente, vocês trazem coisas preciosas pra mim. E uma das coisas que eu tenho convivido muito são profissionais me dizendo que são inseguros e que têm medo. E eu já tratei disso em outras lives com vocês e a gente pode falar disso num outro momento. As pessoas têm medo daquilo que elas desconhecem, porque quando você tem um bom método e você estuda, o medo vai embora. Então vamos lá. Então agora eu vou passar a relatar pra vocês o que aconteceu, tá? Isso me foi relatado por direct e eu vou ler para você exatamente como a mensagem chegou para mim e aí eu vou contando para vocês o desenrolar da história e a gente vai discutindo o conteúdo e trazendo para as reflexões que a gente vai trazer aqui. Você que já me segue há um tempo aqui no Instagram, muita coisa do que eu vou falar aqui vai fazer total sentido porque vocês já estão acostumados a ouvir a Prof. Patrícia falar disso. E se tem gente nova aqui, coloca para mim nos comentários se tem calouros aqui nessa live de hoje. Coloca aí para mim se você é calouro ou veterano, só para eu saber. Coloca lá, hashtag calouro se é a primeira aula minha, hashtag veterano se você já é veterano. Se não é a primeira aula, para mim já é veterano, tá? Coloca aí para mim nos comentários só para eu saber. Vamos lá então. Eu vou ler para você a mensagem que eu recebi no direct desse seguidor secreto, tá? A pessoa escreveu assim: boa noite, me socorre por favor. Fui aplicar um anticoncepcional injetável. A cliente disse que começou a sentir o corpo dela esquentar assim que eu estava aplicando a injeção e depois sentiu tontura e o corpo esquentando por dentro. Quando aspirei, não vi sangue. Depois que retirei a agulha, eu vi um pouquinho de sangue na ponta da agulha. Tirei uma foto. Estou com medo de acontecer alguma coisa com a paciente. Pedi para ela ir para a UPA, tá? Então assim chegou a mensagem para mim. E aí, quando essa mensagem chegou,
a primeira coisa que eu fiz foi dar um zoom na fotografia, porque o seguidor secreto tirou uma foto da seringa. Deixa eu pegar uma seringa aqui. A pessoa tirou uma foto e aí quando eu dei o zoom, eu percebi que o canhão da agulha, essa parte aqui, que eu já expliquei para vocês, que ela é transparente, justamente para a gente enxergar quando pega o vaso. Essa parte aqui, ela tava vermelha, toda vermelha, cheia de sangue. Então, quando isso acontece, o que é um indicativo pra gente? Que pegou-se um vaso. Vamos lá. Deixa eu falar isso para eu prosseguir com o caso. Quando a gente fura o paciente, então imagina lá que você tem aqui os tecidos do teu paciente. Quando você introduz a agulha na pele do paciente, a primeira coisa que tu tem que fazer é puxar o êmbolo para trás e o teu olho tem que ficar fixo aqui, ó, no canhão da agulha. Porque se você pegar vaso, o canhão vai tingir de sangue na hora, gente. Na hora, é muito rápido. O teu olhar tem que ficar aqui no canhão da agulha. E quando você puxa e ele tinge de vermelho, o que você faz? Você para na hora, tira e vai conversar com a paciente. Olha, a gente pegou um vasinho, eu vou ter que trocar a agulha e furar você novamente. E isso é normal, tá tudo certo, tá tudo bem, não é o fim do mundo. Inclusive eu respondi uma caixinha agora no final, no início da noite, sobre isso. As pessoas têm muito medo de pegar vaso, como se pegar vaso fosse o fim do mundo. Não é o fim do mundo, é normal, é natural, porque você está aplicando em tecidos que é vascularizado. Os tecidos são vascularizados. O músculo é muito vascularizado. Então, você pode pegar um vaso quando você fura, por isso que você puxa o êmbolo para ver se pegou o vaso, ou quando você tira a agulha da pele, escorre um pouco de sangue, porque às vezes no movimento de tirar a agulha, você pegou um vaso, você lesionou um vaso. Mas o que é muito importante, galera? Você tem que ter certeza de que não aplicou no vaso. Por isso que você aspira. Por quê? Porque não pode aplicar no vaso. Por quê? Porque tem uma série de prejuízos se aplicar no vaso. Beleza? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Aí ela contou isso, o seguidor secreto contou isso e, inclusive, o seguidor escreveu ali assim, ó: quando aspirei, não vi sangue. Depois que retirei a agulha, eu vi um pouquinho de sangue na ponta da agulha. Acredito que ele estava se referindo ao canhão e não ponta da agulha, porque ponta da agulha é aqui em cima e isso aqui estava dentro da pele do paciente, certo? Então, provavelmente, o canhão, tá? Então, vejam, só depois que tirou a agulha da pele, o seguidor secreto percebeu que tinha sangue ali, tá? E a paciente sentiu tudo aquilo que eu citei anteriormente. A paciente sentiu algumas coisas diferentes que fogem da rotina. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer uma série de perguntas. Eu bombardeei essa mensagem com várias outras perguntas. E eu ainda comecei falando para o seguidor secreto, né? Bom dia, como você quer que eu te socorra, né? E aí eu comecei a fazer várias perguntas. Eu perguntei: você aspirou antes de aplicar? Você fez com trilling Z? Porque aí foi passando pela minha cabeça, né, tudo que eu tinha que perguntar, todo o checklist de uma boa aplicação de um hormônio. Então eu perguntei se aspirou, se fez a trilling Z. E aí falei, é impossível dizer para você exatamente o que aconteceu. Pode ter sido uma anafilaxia, pode ter sido uma injeção no vaso, você pode apenas ter pego um vaso no final, o que é mais difícil. Porque vocês concordam comigo que quando você pega um vaso no final da aplicação, você mexeu lá no músculo e tirou a agulha, você pega um vaso no final da aplicação, o sangue não ia estar no canhão. Sangue no canhão é sinal que foi aspirado, foi puxado para dentro da seringa. Então, é indicativo de que pegou o vaso no início, entendem? Para quem já aplica injetável aqui, já conhece, né, alguma coisa, isso vai fazer sentido. Aí eu disse para a pessoa, você precisa revisar tudo que você fez. Foi com prescrição? Você tinha receita? Agora só resta acompanhar a sua paciente.
Lamento, mas fica muito difícil eu te dizer exatamente o que aconteceu. E assim, gente, eu entendo vocês. A pessoa confia, é claro, se veio pedir ajuda pra mim é porque confia no meu trabalho, mas a pessoa se vê tão apavorada, né, que porque o seguidor secreto começou a mensagem, me socorre, por favor. Então acho que estava tão apreensivo, apavorado, porque mandou o paciente pra UPA, mas sem saber o que tinha acontecido ali. E de repente se depara com aquela seringa com sangue dentro do canhão. Aí eu procurei acalmar a pessoa, falei, olha, procura manter a calma, revisa tudo que você fez. E aí eu disse o seguinte, me ocorreu uma coisa aqui agora. Quando a paciente disse para você que sentiu tudo isso, você interrompeu a aplicação? Vocês estão acompanhando aí, né, galera? Tá? Aí eu disse para a pessoa de novo, eu tô olhando aqui para a foto de novo, o sangue não está na ponta da agulha, ele está no canhão, isso é indicativo de que você pegou um vaso. Dê um zoom na foto para você ver o canhão cheio de sangue. Você precisa ligar para a paciente, saber como ela está, mostrar-se disposta a ajudar, mas não demonstre que você está apavorada. Olha, pela foto você pegou um vaso. Você pode ter aplicado nele, mas não tem como eu afirmar. Responde para mim, você fez a trilha em Z? Porque aí, gente, eu comecei a ficar aflita também. Eu fiz um montão de perguntas e a pessoa não me respondia, tá? Vocês estão captando? Captaram a mensagem aí? E aí, depois de alguns minutos, o seguidor secreto começou a me responder aquilo que eu tinha perguntado. Foi marcando as perguntas que eu fiz e foi me respondendo. Olha só. Antes, deixa eu só fazer um parágrafo, né? Por que a Prof. Patrícia fala tanto para vocês aqui da importância de fazer uma aplicação única, humanizada, individualizada e usar a declaração de serviço farmacêutico a teu favor? Porque você tem todos os dados do paciente ali, você vai fazer o pós-atendimento e acompanhar o seu paciente. E se é numa situação dessa, que aconteceu uma intercorrência, mais do que nunca você tem que fazer um pós-atendimento, tá? Mas, para minha surpresa, olha as respostas que eu tive. Então, quando eu pedi se fez a trilha em Z, ela disse, o seguidor disse que sim, que fez a trilha em Z. Quando eu perguntei, foi com prescrição? Você tinha receita? A resposta foi não, porque ela disse que já tomava a genérica da Perlutan. Gente, vocês estão ouvindo isso? O que a Prof. Patrícia cansa o cabeção de falar aqui para vocês? Não aplique injetável sem prescrição, pelo amor de Deus. Não interessa se é tua amiga, parente, vizinha, comadre, alma gêmea de outra vida. Não interessa se é acostumada. Não pode, gente, não pode. Então, olha o excesso de confiança, né? Não aplicou com prescrição porque a paciente já tomava a genérica da Perlutan. Então aí eu já vejo um erro muito grave, tá? E eu sei que é complicado, eu sei que é difícil essa questão do contraceptivo, já discuti isso em várias lives com vocês, porque as pacientes são teimosas, mas vocês precisam conscientizar suas pacientes. Fulana, você tem que ir lá na sua ginecologista, falar com a secretária para ela dar uma receita e a ginecologista tem que escrever na tua prescrição que é uso contínuo. Por quanto tempo você vai tomar? Se é por 6 meses, se é por 1 ano. Porque se você não tiver essa prescrição, eu não vou poder fazer mais o teu contraceptivo. Eu sei que é difícil. Eu sei que na prática é difícil, mas vocês não podem correr esse risco. Vocês estão me entendendo a seriedade? Vamos continuar. Aí eu respondi para o seguidor secreto, né? Lamento, mas fica muito difícil dizer para você exatamente o que aconteceu, porque a pessoa queria uma resposta, mas como é que eu, Patrícia, vou dizer exatamente o que aconteceu? Então eu fui fazendo uma série de perguntas para revisar todos os passos, todos os processos, e a pessoa foi me respondendo. Aí a pessoa respondeu, entendo sim, prof, eu fiquei desesperada. Aí eu perguntei de novo, me ocorreu mais uma coisa aqui. Quando a paciente disse que sentiu tudo isso que você falou ali em cima, você interrompeu a aplicação? Aí a pessoa me respondeu,
Ela só falou depois que eu apliquei tudo. Porém, depois ela disse que estava sentindo que na hora de aplicar estava queimando. Aí aqui, gente, quando a pessoa me disse isso, eu falei, gente, quer dizer então que durante todo o processo da aplicação não houve nenhuma conversa com o paciente? Não se conversou com a paciente? Não se questionou para a paciente se estava tudo bem? Não se prestou atenção nos sinais da paciente? Vocês estão me entendendo? Gente, aplicar injetável é um trem muito sério, moçada. Não é à toa que eu tô aqui dando minha cara a tapa no Instagram, ensinando tudo que eu sei para vocês. Não é tão simples assim, só aspirar na seringa, vai lá, fura o músculo e aplica. Quando você está aplicando, você tem que ter um relacionamento muito próximo da sua paciente, do seu paciente. Você tem que estar conversando, ó, tá tudo bem? Tô aplicando, tá se sentindo bem? Durante a aplicação, se você sentir qualquer coisa, me avisa. O óbvio tem que ser dito para o paciente. Entendeu? É isso que uma mão boa faz. É isso que um profissional mão boa que quer conquistar o mercado de trabalho, que quer conquistar os pacientes, clientes, que quer fidelizar os seus pacientes na farmácia tem que fazer. Tem que fazer muito bem feito. Então, quando esse seguidor secreto me respondeu isso, eu pensei, meu Deus, então não teve conversa, porque foi só depois que acabou a aplicação. Porque se o paciente te relata isso no meio da aplicação, gente, você vai parar com tudo, vai tirar a agulha da pele e vai acudir o paciente. Vocês estão me entendendo? Deixa eu ver o que mais. Aí eu falei de novo para a pessoa, né? Tô olhando para a foto, dei zoom de novo e o canhão tá cheio de sangue. Você falou que tava na ponta da agulha, não é ponta da agulha. Daí a pessoa, professora, desculpa, eu não soube explicar direito. Na hora que aspirei, não enxerguei porque fiquei olhando para a entrada da seringa e não para o canhão. Olha isso, gente. Galera, pelo amor de Maria José, quando você fura o teu paciente, o seu zóio tem que ficar aqui, ó, no canhão, porque quando você puxa o êmbolo, o canhão vai tingir de sangue. Ai, a prof fica brava. E eu falei pra essa pessoa, tá? Eu fui muito sincera com ela, inclusive eu troquei vários áudios, acabei mandando áudio. Eu falei, olha, eu não vou passar a mão na sua cabeça, você pediu ajuda para mim e pediu minha opinião, portanto eu vou te dizer a verdade, que é o que eu faço com os meus alunos, que é o que eu faço com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto, com a minha filha. Você errou e você errou feio, então agora passou. Então respira fundo e vamos aprender com os erros, tá? Mas você fez muitas coisas erradas. E aí continua, tá? Eu disse para o seguidor secreto, você precisa ligar para a paciente, saber como ela está. E eu ainda disse, eu tô lendo para você as mensagens, tá? Eu fiz um print, ó, fiz um print aqui para mim ler para vocês do jeitinho que aconteceu. Você precisa ligar para a paciente, saber como ela está. Mostre-se disposta a ajudar, mas não demonstre que você tá apavorada. Porque é assim, né, gente? Não vamos descer do salto, entendeu? Você não precisa ligar desesperada falando, eu tô morrendo de medo de ter aplicado no teu vaso porque eu fiz tudo errado. Você tem que você tem que se mostrar disposto a ajudar, mas você tem que manter a calma, tá bom? Com elegância. Estão me entendendo? Tá? Gente, eu não tô conseguindo ler os comentários aqui, tá? A Alves Coelho colocou alguma coisa, depois eu leio. Aí eu falei, você precisa ligar para a paciente, saber como está, mostre-se disposto a ajudar, mas não demonstre que ficou apavorada. Aí, olha, no desespero, eu não peguei o contato dela. Só pedi para ir na unidade de pronto atendimento. Obrigada pela sua atenção e desculpa o incômodo. Aí, o que eu descubro com isso? Gente, que não foi usada a declaração de serviço farmacêutico. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão brincando com fogo, galera. Vocês estão brincando com fogo, não faça isso. Além de ter acontecido tudo isso que eu já relatei aqui para vocês,
Quando eu digo, você precisa ligar para a paciente para saber se ela está bem, a pessoa me responde que não pegou o contato, ou seja, não preencheu a declaração de serviço farmacêutico, que é obrigatória. A RDC 44 da Anvisa pede que você faça esse preenchimento. Poxa, se você não tá nem aí para a RDC 44, se você não tá nem aí para a vigilância sanitária do teu município que vai fiscalizar, faça por você, pela sua segurança e do seu paciente. Eu quero que vocês entendam, galera, que é muito sério cada passinho que você dá lá dentro da sala de aplicação com o teu paciente. Vejam que o que aconteceu aqui foi uma sucessão de erros, Tem muita gente chegando na live agora, muita gente que perdeu o início, volta lá e assiste o início dessa live depois. Essa live tem muito aprendizado para vocês. E por favor, eu quero dizer aqui, eu não sei se a pessoa que me mandou isso tudo tá aqui na live. Eu quero de novo dizer para você o que eu disse o dia que a gente conversou. Eu falei para você que eu não ia passar a mão na sua cabeça. Não leve a mal tudo que a Prof. Patrícia está dizendo aqui, mas eu preciso dizer, eu não posso agir como se nada tivesse acontecido, entende? Porque eu sou uma professora, eu sou uma educadora, eu sou uma formadora de opinião e eu tenho que te dizer a real, como diz aí a molecada, passar a visão, tá? Mas você errou, tá tudo bem. Você errou, tá tudo bem. Agora você não vai errar mais, porque agora você sabe onde você errou. E agora você vai prestar mais atenção. E eu digo isso para todo mundo que tá aqui nessa live comigo. Todos nós podemos errar. Por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que ter um bom método, por isso que a gente tem que praticar, porque quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Então aqui, gente, eu vejo uma sucessão de erros, e erros muito sérios, tá? E aí no final, o seguidor secreto ainda complementou assim: eu posso ter feito errado nessa parte, porque em vez de olhar o canhão, eu só olhava a entrada da seringa, por isso não enxerguei o sangue no canhão. Meu medo é que o pior aconteça com a paciente. Então, a pessoa estava realmente desesperada, com muito medo, porque a paciente relatou coisas diferentes, né? Deixa eu voltar lá no início, só para ler de novo para vocês o que a paciente relatou. Onde é que tá? Ai, meu Deus, onde é que tá? Onde é que tá o primeiro slide? Agora eu me perdi aqui nas minhas folhas. Pera aí. Aqui, ó. Me socorre, por favor. Fui aplicar um anticoncepcional injetável. A cliente disse que começou a sentir o corpo esquentar assim que eu estava aplicando a injeção. E depois sentiu tontura e o corpo esquentando por dentro. Então, gente, é impossível dizer exatamente o que aconteceu. Se você pegar um vaso e aplicar um hormônio dentro de um vaso, você pode ter microembolia, você pode ter embolia pulmonar, você pode ter abscesso no local, uma lesão no local, você pode ter a formação de um abscesso, poderia ser uma anafilaxia, não sei, pode ser uma série de coisas. Mas vou recapitular, né? Tudo o que aconteceu ali foi uma sucessão de erros. A primeira e a mais grotesca delas foi aplicar sem receita médica. Não se aplica nada sem prescrição. Botem isso na cabeça de vocês. E se você aplicar sem prescrição, você está assumindo um risco muito grande. Esteja preparado para arcar com as consequências, tá? O excesso de confiança faz vocês tomarem decisões que podem ser catastróficas, entende? E se fosse uma anafilaxia, se o paciente desenvolvesse vasodilatação generalizada, edema de glote e caísse ali no chão da farmácia? Aí eu vou perguntar, será que essa farmácia tinha kit de primeiros socorros para choque anafilático? Será que essa farmácia tem uma adrenalina lá dentro da caixa de primeiros socorros para choque anafilático? Então, não faça aquilo que você não pode fazer. Faça aquilo que você pode, entende? Não assuma esses riscos, é muito perigoso. Não preencher a declaração de serviço farmacêutico foi outro erro horroroso. Aplicou sem receita, bom, daí é a tal história, né, gente? Para que ia preencher a declaração se já estava fazendo sem receita?
Porque na declaração de serviço farmacêutico tem que botar o nome do médico, o CRM dele e todos os dados do fármaco. Olha a sucessão de erros. Porque agora, minha gente, ela não tem contato da paciente. E eu chamei o seguidor secreto de novo e pedi. E aí, me conta, tu conversou com a paciente, tu foi atrás da paciente, tu sabe o que aconteceu, se ela tá bem? Não, professora, não teve jeito, eu não tinha o contato dela, a paciente não apareceu mais na farmácia. Entendeu? Isso tá certo, gente? Isso não tá certo. E eu preciso dizer isso para vocês, isso não tá certo. Tá? Então, a declaração de serviço farmacêutico é muito importante. Não é só porque a RDC 44 pede, é segurança para o teu paciente, segurança para você, é rastreabilidade do medicamento, porque lá vai todos os dados do médico que prescreveu, vai o CRM dele, vai os dados da paciente, vai telefone, vai endereço, vai e-mail e vai os dados do medicamento, lote, data de fabricação. Você tem rastreabilidade se acontecer alguma coisa. E as pessoas negligenciam isso. Conta aí pra mim nos comentários se vocês usam declaração de serviço farmacêutico para tudo que vocês vão aplicar aí na farmácia. Conta pra mim. Eu acho que tá na hora da gente fazer uma outra live só para falar disso, da declaração de serviço farmacêutico. Quem participou de um evento que eu promovi agora no mês passado, um dos presentes, dos bônus do evento foi um modelo de declaração de serviço farmacêutico, que pode ser personalizada para farmácia, você pode fazer, mas tem aquelas informações essenciais que tem que ter na declaração, né, de acordo com a RDC 44. Então, isso é muito sério. Outro erro, não ter conversado com a paciente. Tá? Não ter prestado atenção na paciente. Você precisa, quando você está fazendo uma injeção, a coisa começa lá na recepção, tá? Quando você recebe o paciente, exerce empatia, olha no olho, pergunta o nome, estabelece aquela conversa gostosa, vai fazer a anamnese, vai perguntar se já tomou injeção, se não tomou injeção, entende? E aí você vai estabelecendo esse contato, essa conversa e ela vai permanecer até o final do atendimento. Então você fala para a paciente, olha, vou aplicar, me diga se você sentir qualquer coisa estranha. Ah, eu tô acostumada, eu tomo todo mês, tá? Mas eu quero que você me conte se você sentir qualquer coisa estranha, qualquer coisa diferente. E aí o paciente fala, olha, eu não tô sentindo bem, tô dando uma quentura por dentro. Nunca aconteceu isso, para na hora. Só que aqui não houve essa conversa, pelo que tudo indica. Porque o seguidor secreto fala que a paciente foi contar só depois, tá? E outra coisa foi não perceber se pegou o vaso. Então aqui essa questão do vaso vai ficar no ar, não dá para ter certeza, mas como eu falei para vocês, quando você tem sangue no canhão é porque você puxou esse êmbolo e a ponta da agulha, o bisel, estava dentro de um vaso. Então você pegou o vaso, quando você puxa o êmbolo, o sangue veio para dentro da agulha e o canhão tinge na hora. Por isso que isso aqui é transparente, gente, para a gente enxergar quando pega vaso, tá? E aí, como a pessoa percebeu que o sangue estava aqui só quando tirou do músculo da paciente, opa, pegou o vaso. Como é que foi isso? Que hora que foi isso? A pessoa não consegue responder se foi na hora que puxou o êmbolo porque ela não prestou atenção no canhão. Ela pode ter aplicado no vaso ou não. Ela pode ter pego o vaso e se mexeu um pouquinho a agulha, não aplicou no vaso ou aplicou no vaso. Impossível eu saber. Eu, Patrícia, não tenho como saber agora. Por isso que eu ensino passo a passo direitinho. Por isso que eu coloco para a galera dentro do meu método, do método ID, do Injetáveis Descomplicados. Olho no canhão. Presta atenção no que está fazendo. Furou o paciente, puxou o êmbolo, o olho tem que estar no canhão. Não é olhando do lado, não é olhando para a lua, não é distraído. Vocês estão me entendendo? Para prestar atenção no que aconteceu. Então, para a gente finalizar aqui.
Ó, o que o Ezequiel escreveu ali, que bacana. Boa, Ezequiel, ótima observação. É muito importante a luz do ambiente e a posição da aplicação. Você tem que prestar atenção à posição que você tá e ter uma luz boa para você enxergar. Muito obrigada pela tua colocação, tá? Pra gente ir pros finalmente. Nossa, prof, que coisa horrível, né? A Marília colocou ali, eu tô abismada com o que aconteceu. Pois é, aconteceu e tá tudo bem. Agora, o que tem que acontecer? O erro cometido por um colega tem que servir pra gente crescer. A pessoa que cometeu esses erros, com certeza, não está bem, tá? A gente não fica bem quando a gente erra. Eu também já errei, gente. Lá no meu início de carreira, eu também já errei. E a gente não fica bem. Não é legal. A gente não pode comemorar isso. Mas eu disse para essa pessoa, agora eu quero que você respire fundo. Eu quero que você veja tudo que você tem que aprender para isso não se repetir. E é assim com tudo na vida da gente, tudo. Eu errei, eu reconheço o que eu vou fazer para isso não se repetir. Eu falo muito disso com as minhas colaboradoras aqui na universidade. Já falei para vocês, né, que eu tenho um polo de educação à distância de uma universidade EAD e eu tenho aqui a minha equipe. Eu sempre falo para as meninas quando acontece alguma coisa errada. Falo, ó, tudo bem. Agora nós vamos falar sobre o erro. O que a gente vai fazer para resolver? E o que você acha que você pode fazer para isso não se repetir? E é assim que tem que ser. E na vida da gente também. Agora, errar uma, errar duas, aí já é burrice, né, gente? Errar 3. Então, pelo amor de Deus, eu tô falando para vocês. Sabe que tá errado, por que faz? Sabe que não pode aplicar sem receita, por que aplica? É um excesso de confiança. Eu contei para vocês outro dia, eu conversando com uma farmacêutica e ela com a mesma conversa. Mas a gente aplica assim umas coisinhas, sabe? Que o paciente já é acostumado. Eu falei, que coisinha? Um anti-inflamatório, um Voltaren, uma Citoneurin, uma Dexalgen. Mas é tudo pacientinho que já tá acostumado. Essa mania de chamar de pacientinho acostumado. Que acostumado que, gente? Não pode. Não pode e ponto. Até o paciente ter uma anafilaxia dentro da farmácia, morre lá dentro da tua farmácia, e aí você vai explicar como? Meu pacientinho era acostumado. Vocês estão me entendendo? E eu não tô fazendo terrorismo, não, eu tô colocando a realidade para vocês. Então, nesse tipo de situação, muita farmácia indicando anti-inflamatórios não esteroidais sem prescrição. Então, venda por via oral, dá comprimido, dá cápsula pro cara engolir, mas não dá injetável sem prescrição. É médico, é só médico que pode prescrever, tá bom? E eu quero que vocês façam o correto, eu quero que vocês façam o melhor, eu quero ver vocês conquistando o mercado de trabalho. Você que é atendente, você que é técnico, você que é farmacêutico, que é estudante de farmácia, pensa no que a prof. Patrícia está falando aqui. Cada post que eu produzo para vocês ali no meu feed do Instagram, eu faço com muito carinho, porque eu tô trazendo um conhecimento, um puta de um conhecimento para vocês. E com tanta informação aqui, vamos começar a absorver e botar em prática. Porque não adianta nada, gente, pegar o conhecimento e mandar ele para a lua. Vocês estão me entendendo? Você tem que partir para a ação, você tem que ser assertivo e transformar o conhecimento em resultado. É isso que eu desejo para vocês. E continuem contando comigo, eu sempre vou estar aqui para o que eu puder, mas eu não posso resolver tudo. Então, fica essa lição muito grande disto que aconteceu aqui com esse colega, tá? Errei, não vou errar mais, vou fazer o passo a passo de tudo que tinha que ter sido feito, o que eu não fiz, o que eu fiz de errado, e não vou errar de novo. E ponto, página virada. E torcer para que não tenha acontecido nada de errado com a paciente, que tenha sido só um mal-estar no momento, né? Que
possa estar associado a uma queda de pressão arterial, que não tenha pegado realmente vaso, que não dê abscesso, que não dê nenhum problema, porque a paciente não voltou mais na farmácia e não tem como falar com a paciente, porque simplesmente não pegaram os dados da paciente, não preencheram a declaração de serviço farmacêutico. É tão importante isso, gente. Quando eu falo para vocês de fazer pós-atendimento, é muito gostoso ligar para a paciente no dia seguinte da aplicação. Oi, Jaqueline, tudo bem? Aqui é a Patrícia da Farmácia Santo Antônio. Tô te ligando para saber se você tá bem. Sim, eu tô bem. Por quê? Não, porque é de praxe a nossa farmácia, a gente faz um pós-atendimento. Quero saber se tá tudo bem depois que você tomou a injeção. E aí, de repente, a tua paciente já vai ter uma dúvida de uma outra coisa, já vai acabar fazendo uma consulta por telefone, mas o melhor, ela vai contar isso para todo mundo. Ela vai valorizar, ela vai fidelizar, entendeu? Ela vai contar na roda de conversa de amiga, ela vai contar no grupo do WhatsApp, ela vai contar lá na reunião de família do final de semana. Menina, fui fazer uma injeção lá naquela farmácia, aquela farmacêutica lá, a Patrícia. Acredita que a mulher ligou pra mim no outro dia, só pra saber como eu tava? Mas nunca vi um trem desse na vida, nem médico faz isso. Que bacana, subiu no meu conceito. E aí, quando essa pessoa precisar de alguma coisa, em que farmácia que ela vai? Lá naquela farmácia onde ela foi bem atendida. Tá? Então, uma coisa tá ligada com a outra, uma coisa tá linkada com a outra, que eu tenho trabalhado tanto com vocês aqui na produção de conteúdo. Tá bom? Beleza? Faz sentido? Então, os meus sinceros agradecimentos a essa pessoa que compartilhou comigo esse BO, que foi um grande BO. A pessoa foi muito corajosa de contar para mim. Levou bronca da prof. Patrícia, porque eu dei bronca e eu ainda disse bem assim, eu não vou passar a mão na sua cabeça. Eu disse tudo que eu tinha que dizer, eu disse tudo que eu tô dizendo aqui pra vocês e eu falei, eu vou fazer uma live com isso que aconteceu contigo, tá? Vou fazer uma live porque é o meu dever compartilhar conhecimento. E que isso não aconteça com vocês, não vai acontecer, porque vocês vão ficar ligados. O que o Ezequiel tá dizendo ali? Em DMS é demais? É abreviação para demais? Tem umas coisas que a prof não sabe. De nada, ele está agradecendo pela aula. Vocês querem me fazer alguma pergunta? Coloca aí nos comentários, galera. Muito feliz com a participação de vocês. Continua acompanhando os meus conteúdos por aqui, continua acompanhando ali no meu feed. Quero ver vocês interagindo com os meus conteúdos. Curta, salva e compartilha. Vocês sabiam que vocês podem habilitar a notificação? Você vai lá nos 3 pontinhos do Instagram e ativa a notificação para você ser avisado toda vez que eu publicar um vídeo, que tiver um post novo, porque às vezes você tá distraído, tá trabalhando, você não sabe. A hora que você pega o celular tem lá a notificação, isso é muito legal, vocês não vão perder nada. Curte, compartilha, manda para os amigos e salva. Clica lá na bandeirinha para salvar. Aí a hora que você precisar, você tem como consultar, tá tudo ali nos itens salvos, tá bom? A Genoveva tá agradecendo também. De nada, disponha. Fico muito feliz em ajudar e ensinar vocês, tá bom? Obrigada. Gostou da live? O que o Ezequiel tá pedindo? Para injeções que tomam mais de uma vez, eu preciso criar uma DSF para cada uma delas? Precisa, sabe por quê, Ezequiel? Porque cada medicamento vai ter ali um registro, né? Um número, e um dos objetivos é você ter rastreabilidade. O que você poderia... Ai, meu Deus, tá subindo tudo de uma vez. Deixa eu terminar de explicar o que ele pediu. O que você poderia fazer é pegar... Vamos imaginar assim, a paciente vai vir a cada 3 dias tomar... A cada 7 dias tomar uma dexicetoneurin. Vai tomar 3, 5... Você pode fazer nas anotações da DSF, anotar tudo numa só, mas anotar os dados separados. Então, você coloca lá... Hoje é dia 25. 25 do 11, lote tal, número tal, aí no outro dia se anota separado. Para você ter tudo numa folha só. Para preencher só uma vez com o dado do médico, com o dado do paciente. Mas as informações do medicamento tem que ser individualizada. Pera aí que subiu um monte de coisa aqui, deixa eu ver o que o pessoal mandou, tá bom? Eu já aprendi bastante vendo suas lives e sempre passo o que aprendi com as minhas colegas. Que legal, Daiane. Gratidão, querida. Obrigada. Me conta se você é farmacêutica ou se você é técnica.
Marília, prof, quais são os riscos do injetável meloxicam? Ai, Marília, de um modo geral, tem que dar uma olhadinha lá na bula, prof não vai lembrar de cabeça, mas é um anti-inflamatório não esteroidal, você pode ter síndrome de Nicolau se você administrar em vaso, tem risco de anafilaxia também, tá? E via de regra, anti-inflamatórios não esteroidais, pelo amor de Deus, não apliquem no deltoide, tá? Não apliquem no deltoide. Vai sair nos próximos dias um post especial aqui no meu feed sobre síndrome de Nicolau. Fica de olho lá para vocês verem o que é, porque é uma reação adversa provocada por aplicação acidental de anti-inflamatório não esteroidal em vaso. Bem séria essa reação. A Alves, tá? Muito obrigada pela sua aula. Amo suas aulas. Obrigada, querida. Que lindo. Prof, você se refere muito à farmácia, para mim que trabalho no hospital. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Acaba sendo o hábito, né? Porque eu sou farmacêutica, tem muito farmacêutico por aqui, muito atendente de farmácia, mas também tem muito técnico, então são as mesmas recomendações. Só que no hospital, vocês vão usar com muito mais frequência a via endovenosa, né? E lá... Só que lá vocês não vão fazer sem receita, né? Porque lá não tem esse papinho. Não tem esse papinho. Tá na prescrição, eu aplico. E só aplico o que tá na prescrição, não é verdade? Mas o conhecimento é o mesmo, as informações são as mesmas. Se você tem que aplicar uma intramuscular, que acontece, né? Inclusive, olha o que aconteceu recentemente com uma pessoa da minha família. O meu sobrinho de 7 meses ficou internado. Ele teve uma gastroenterite daquelas. E ele ficou 6 ou 7 dias internado, judiaria, e chegou num ponto que não tinha mais veia para pegar. Perdeu as veias todas, já estava com os bracinhos inchados, e aí elas tiveram que fazer a administração por via intramuscular. Inclusive, aí eu pedi para minha irmã é enfermeira, e eu fizeram no vaso lateral da coxa, porque ele tem 7 meses e foi aplicado no glúteo, né? Uma das coisas que eu já discuti muito por aqui com vocês, que a aplicação em crianças até 3 anos de idade tem que ser no vasto lateral da coxa, a gente tem que evitar a administração em região glútea. Mas enfim, esse é assunto para uma outra live, tá? Alves Coelho, Sandra, é a Sandra. Conhecimento é o mesmo, você vai aplicar aqui, esteja na farmácia, na UBS, no hospital, no posto de saúde, tá bem? Que bom, obrigada. Vamos fazer a nossa foto? Então agora vamos fazer a foto da nossa live. Quero ver vocês elogiaram tanto essa live, quero que vocês postem lá no Instagram e me marca, porque isso pra mim é muito importante. É o maior reconhecimento que vocês podem me dar, tá? Tira a foto, printa aí, posta lá no Instagram, marca a Prof. Patrícia, comenta o que você achou dessa live e a gente vai encerrar aqui. Eu vou subir no IGTV, tomara que dê certo de eu subir, da live ficar lá gravada. Depois vocês podem chamar os amigos para assistir, porque essa live foi realmente muito incrível. E eu quero mais uma vez, antes da foto, enaltecer aqui e agradecer de coração a pessoa que mandou esse caso clínico para mim, porque a pessoa foi corajosa, ela foi humilde em admitir o erro dela, compartilhar comigo para permitir que vocês tivessem acesso a esse aprendizado. E fica aberto para vocês. Se acontecer alguma coisa do lado de vocês aí, manda para mim. O que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou ajudar. Deixa eu tentar tirar os comentários para fazer a foto. Não consigo tirar, então vamos lá. Pose para foto, printa aí pra gente postar. Foi? Printa aí, posta lá no Instagram, me marca para depois eu ir lá compartilhar também. E eu vou me despedindo de vocês com a música do nosso evento, a galera que assistiu o evento no início do mês, né? E é isso, minha gente. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Não aplique injeção sem receita, por favor. Tem dúvida? Vem aqui pedir para a Prof. Tem caixinha de pergunta quase todo dia. Eu tô aqui para ajudar vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Quinta que vem tem mais. Na próxima quinta, às 19h30, eu tô de volta aqui com vocês para mais uma super live. Tchau. Fui.